Olá, amigos do Centro Espírita Allan Kardec Itajaí. É sempre muito bom estar ao vivo com todos aqui. Dentro de mais alguns instantes, vamos iniciar a nossa palestra, a nossa conversa desta tarde. Vamos confirmar com os amigos a presença de todos aqui na página do Centro Espírita Allan Kardec Itajaí. Esperando alguns instantes para essa live, para compartilharmos esse momento juntos. Aproveitando a presença dos amigos para perguntar se está tudo bem aqui na página do Centro Espírita, se a imagem está ok, se o áudio está ok para esse nosso momento de reflexão aqui na página do Centro Espírita Allan Kardec Itajaí, certo? Todos acompanhando conosco. Dentro de alguns minutos, vamos falar sobre o homem de bem. Vamos acalmando os nossos corações, nos conectando com a espiritualidade. Dentro de alguns minutinhos, vamos então começar com o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Boa tarde a todos que estão chegando, que estão conosco. Mais alguns minutinhos estaremos começando com a palestra. A nossa conversa de hoje, e é sempre um prazer estar aqui com todos. Vamos então nos conectando, acalmando os nossos corações para esse momento juntos. Lembrando a todos que se quiserem passar o link para os amigos, compartilhar a palestra, ainda há tempo. Algum amigo que queira acompanhar, algum parente, algum ente querido que queira acompanhar a palestra, já pode mandar o link e compartilhar através do Facebook do Centro Espírita Allan Kardec. Lembrando que depois a exposição de hoje será repassada ao YouTube, ficará gravada também aqui no Facebook do Centro Espírita Allan Kardec Itajaí, para todos aqueles que quiserem acompanhar, ainda nesse momento em que o nosso centro permanece ainda em recesso, e vamos acompanhando então online as exposições. Uma ótima tarde a todos que estão chegando. Dentro de instantes vamos começar então a nossa palestra, nossa exposição do dia, falando sobre o homem de bem. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Todos estão convidados a ficar conosco uns minutinhos para essa exposição de hoje. Vamos então agora organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e elevar as nossas energias ao Mestre Jesus. Vamos então iniciar este momento em que estamos reunidos aqui, lendo um trecho do livro de Joana de Ângeles, por Divaldo, Caridade, a Meta. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra.
Enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Poderás repartir moedas a mãos cheias, todavia, se não mantiveres o sentimento da amizade em relação ao carente, não terás logrado alcançar a essência da caridade. Repartirás tecidos e agasalhos com os desnudos. No entanto, se lhes não ofertares compreensão e afabilidade, permanecerás na filantropia. Atenderás aos enfermos com medicação valiosa. Entretanto, se não adicionares ao gesto a gentileza fraternal, estarás apenas desincumbindo-te de um mistério de pequena monta. Ofertarás o pão aos esfaimados. Contudo, se não ergueres com palavras de bondade, não alcançaste o sentido real da caridade. Distribuirás haveres e coisas com os desafortunados do caminho. Não obstante, sem o calor do teu envolvimento emocional em relação a eles, não atingiste o fulcro da virtude superior. A caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Certamente a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente, qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica, visíveis em toda parte. Além deles, há todo um universo de necessidades em outros indivíduos que renteiam contigo e esperam pela luz libertadora do teu gesto. A indulgência em relação aos ingratos e agressivos. A compaixão diante dos presunçosos e perversos. A tolerância em favor dos ofensores. A humildade quando desafiado ao duelo da insensatez. A piedade dirigida ao opressor e déspota. A oração intercessória pelo adversário. A paciência enobrecida face às provações e à irritabilidade dos outros. A educação que rompe as algemas da estupidez e da maldade, que se lhe agasalham nas furnas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. A caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua e no trabalho. Exercendo-a, recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Jesus, convivendo com os homens, lecionou, exemplificando todas as modalidades da caridade, permanecendo até hoje como o protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-a a luz do gesto que vence a sombra do mal, através da ação do amor. Caridade, pois, eis a meta. Depois dessa mensagem, então, vamos elevar os nossos pensamentos para a nossa prece de abertura, agradecendo ao Mestre Jesus mais uma vez pela possibilidade de estarmos reunidos aqui no Centro Espírita Allan Kardec Itajaí. Pedir para que as energias positivas deste momento em prece, em aprendizado, em união, possam abraçar o nosso planeta e alcançar todos aqueles corações necessitados, sofredores, passando por diversas emoções, tristezas neste momento. Nos abençoa, Jesus, nos una pela tua energia e faça com que possamos partilhar também da nossa, em prol do nosso planeta e dos nossos irmãos que mais necessitam da nossa prece e do nosso consolo. Que a mensagem trabalhada na tarde desta quarta-feira possa alcançar os nossos corações e nos fazer melhores a cada dia, em pensamentos e em atitudes. Assim seja. No nosso último encontro aqui, de quarta-feira, nós falamos sobre a lei de amor. Quem acompanhou aqui pode lembrar, nós conversamos sobre a lei de amor que foi vista no Evangelho
que está colocado como uma lei. Por que lei? Porque é uma lei moral e que se nós quisermos um dia sermos como Cristo, com a perfeição relativa, vivendo na felicidade do servir, na felicidade do porvir, e já começar com isso nessa vida, já sendo feliz relativamente nessa existência, nós devemos amar. Devemos amar o nosso próximo, devemos amar os inimigos, devemos amar a nós mesmos. Como amar a nós mesmos? Entendendo que a verdadeira felicidade é a caridade. É aquilo que nós lemos nesse texto agora de abertura. Que a verdadeira felicidade é o auxílio ao próximo. É o auxílio a nós mesmos. E como nós nos auxiliamos? Domando as nossas más inclinações. Entendendo que somente melhorando, evoluindo moralmente, é que nós vamos alcançar realmente essa perfeição relativa, essa felicidade que tanto buscamos nos atos da nossa vida, compartilhando momentos. Então, depois da lei de amor que nós vimos no nosso último encontro aqui, que o amor é caridade, o amor é benevolência, aquele amor fraternal, aquele amor universal, e não o amor sensual, não o amor da posse, não aquele amor que é colocado de forma errônea muitas vezes, até por nós mesmos, mas sim aquele amor fraternal. O amor mais próximo que conseguimos sentir, que é o amor pelos nossos filhos, que é o amor pelos nossos pais. Esse é o amor que deve brotar de nós para todos os seres, para o nosso planeta. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem logo na sequência, porque ele vai nos dar um norte, uma dica de como a gente deve então agir nesse mundo para que a gente possa seguir a lei de amor, para que a gente possa então encontrar essa felicidade ainda nesse plano, que é um mundo ainda de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. Mas como nós podemos exercitar isso? Como é que nós devemos ser para encontrarmos essa tal, tão buscada felicidade? O que é a felicidade? O que seria isso? Ela está ligada à caridade, ao serviço ao próximo, a nós mesmos, a nos encontrarmos no caminho que Jesus nos ensinou. E para isso, o Evangelho traz, no capítulo Sede Perfeitos, esclarecendo mais uma vez que é a perfeição relativa, né? Porque perfeito é Deus e Deus é único, como está no Livro dos Espíritos, na primeira parte. Nós não seremos como Deus, porque Deus é único, e se partimos do pressuposto que podemos ser perfeitos como Ele, seríamos como Ele, e isso não será possível, mas nós podemos alcançar a perfeição relativa, que é o nível dos espíritos crísticos, já evoluídos, que é o nível de Jesus, o nosso modelo e guia que esteve conosco no planeta Terra. Mas como que nós podemos alcançar essa perfeição relativa? Como que nós devemos seguir essa lei de amor, a lei de caridade? Como devemos ser na prática? Na prática, Allan Kardec, como um excelente professor, um excelente organizador, deixou tudo certinho, organizado com o plano superior, com perguntas e respostas, com textos compilados para que a gente possa seguir à risca todo o Evangelho do Cristo, todo o caminho, sem dúvida nenhuma deixada para trás. Então, ele trouxe esse trecho do capítulo 17, Sede Perfeitos, que fala dessa perfeição relativa, que fala justamente dessa evolução moral que nós devemos ter. E como seria o homem de bem? Que seria esse homem da perfeição? Homem, em uma forma geral, esse ser humano perfeito, relativamente falando? Como nós deveríamos ser para alcançar essa perfeição relativa? Então, os espíritos vêm, através das obras de Kardec, nos explicar exatamente através do homem de bem. Como seria o homem de bem? Seria uma pessoa que exercita a caridade? Sim, mas a caridade ao pé da letra. Como nós vimos nesse texto de abertura de Joana de Ângeles. Porque os bens materiais são importantíssimos, mas os bens morais, o auxílio moral deve ser unido aos bens materiais.
porque senão a caridade não é meramente mecânica. A caridade não é apenas, como diz no texto, uma quimera a mais deixada por nós, uma tarefa cumprida. A caridade material seria quase que uma obrigação, já que compartilhar aquilo que podemos, aquilo que temos à disposição, seria uma obrigação. A caridade moral, essa sim, é mais difícil para partir do nosso ser, porque nela envolve o quê? A renúncia. Nela envolve o quê? A humildade. Nela envolve matar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, abrir mão do nosso tempo, abrir mão daquilo que gostaríamos, talvez em algum momento para nós, em prol do nosso próximo. Fazer essa caridade moral não é apenas quando nós estamos disponíveis, mas quando o nosso próximo necessita, como na parábola do bom samaritano, que o samaritano simplesmente parou a viagem dele, atendeu aquele que estava caído, foi tomado de compaixão. Ele abriu mão do tempo, ele abriu mão dos cuidados, ele fez a caridade material, mas foi envolvido pela compaixão da caridade moral. Então, agora, olhando no capítulo do Homem de Bem, que é um roteiro para a nossa vida, nós, agora reunidos aqui neste momento, acompanhando essa exposição, se quisermos um roteiro seguro para a nossa vida, para seguir o caminho do Mestre Jesus, está aqui. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. A verdadeira caridade, benevolência, indulgência, perdão. Acabamos de ler nesse texto fantástico de Joana o que é a verdadeira caridade. É o auxílio moral ao próximo, é doar o nosso tempo, o nosso amor, as nossas horas, a nossa compaixão. A lei de justiça. O que seria essa lei de justiça? Amor e caridade, o que seria essa justiça? Fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim? Não fazer o que eu não gostaria que fizessem para mim? Se todas as minhas ações eu me perguntar, será que eu gostaria que isso fosse feito para mim? Ou, ao contrário, a fé com obras, eu posso fazer isso porque eu gostaria que isso fosse feito por mim? Essa é a lei de justiça, amor e caridade que o homem de bem pratica. O homem de bem se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. O homem de bem repassa o dia dele. O homem de bem senta em prece, deita, ou quando termina o dia dele, ou seja, como ele esteja, e para o mundo em volta dele para refletir e repassar o dia dele por alguns minutos e se perguntar, será que eu fiz tudo o que eu podia pelo meu próximo hoje? Será que eu agi da forma que eu gostaria que tivessem agido comigo? Lá no meu trabalho, será que eu reagi àquela situação exatamente como eu gostaria que tivessem feito comigo? Será que eu fiz tudo pelo meu próximo? Será que eu perdi alguma oportunidade de ser útil a alguém? Sabe aquele momento que você fala, vou voltar, vou ajudar. Ai, será que eu vou, será que eu não vou? É essa hora que você está exercitando. Vamos agir em prol do bem. Vamos pensar o que Jesus faria no meu lugar. Ah, Cris, mas Jesus é muito, ele já está muito além. Mas ele foi um dia como nós e nós seremos um dia como ele. Por que não tentarmos agora? Por que não começarmos agora a domar as nossas más inclinações, a agirmos como Jesus agiria? É difícil, mas precisamos começar. Precisamos começar. E tem que ser agora. O tempo urge para nós. Como diz Emmanuel, somos eternos, mas a vida é feita de minutos. E cada minuto importa. Cada minuto importa para a nossa evolução futura. O homem de bem tem fé em Deus.
em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. O homem de bem sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Querem mais exemplo do que está acontecendo agora no país? Quantos compromissos desmarcados por causa da pandemia? Quantas viagens e planos adiados? Quantas coisas modificadas? Será que nós temos o controle da nossa existência? Nós precisamos ser humildes e entender que temos que fazer o nosso melhor, fazer o nosso máximo, mas que existe algo superior a nós. Essa fé em Deus, fé em que nosso Deus Pai controla as nossas vidas, é o que nos guia para o futuro, é o que nos norteia e nos dá tranquilidade para passarmos pelas dificuldades da nossa vida. Porque se Deus está permitindo tais situações em minha vida, na vida da minha família, da minha sociedade, do meu planeta, é porque eu preciso aprender algo com isso. É porque o mal trabalha para o bem e todas as coisas que ocorrem são organizadas por Deus. Deus é o nosso Criador. E o homem de bem tem fé nele. Ele lembra que ele é eterno, que a vida é uma escola aqui, que é um piscar de olhos, como diz no livro dos Espíritos. Para uma pessoa que está passando fome, que está passando dificuldade financeira na vida, passando muita dificuldade, vendo seus filhos não ter o que comer na mesa. Se chegasse alguém e dissesse, você vai trabalhar por 1 minuto para você ficar milionário, você não trabalharia por 1 minuto? Ou por 1 segundo, como diz o livro dos Espíritos, você trabalharia por 1 segundo para ganhar uma fortuna toda? E então a pessoa responde, mas é claro que eu trabalharia por 1 segundo para ver toda essa situação resolvida. E então os Espíritos dizem, a nossa vida aqui é 1 segundo. O nosso passar aqui é 1 segundo perante a imortalidade da alma e a nossa existência. Então por que não pensarmos assim quando estamos passando por alguma dificuldade? Superar com resignação, com benevolência e com indulgência, aceitar aquilo que combinamos antes de vir para cá, inclusive. Isso se chama fé. Trabalhar por 1 segundo para alcançar uma melhora, uma evolução moral. Esse é o rumo aqui da nossa vida. A vida aqui é um piscar de olhos, mas nem por isso devemos desperdiçar os nossos instantes aqui. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. É isso que estamos falando. É a fé no futuro, é a fé em Deus, é dar importância sim ao nosso corpo, a tudo que nos envolve, ao nosso trabalho, à evolução intelectual, aos nossos bens que nos guiam até o final dessa existência. Mas esse não é o objetivo da nossa vida. Os nossos bens espirituais, que é o que é nossa evolução moral, está acima disso. O homem de bem nunca esquece que ele não está aqui para desfrutar os prazeres da vida, mas sim está aqui para sair daqui melhor do que ele entrou moralmente, sendo feliz, auxiliando ao próximo, com caridade, com benevolência, não sendo amargo por isso, mas lembrando que o objetivo da vida dele não são as coisas materiais aqui do mundo, mas sim os bens espirituais. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. É o que falávamos agora. É a fé no futuro, é a fé em Deus, é aquilo que nós temos para nós de certeza que nós somos imortais e que a vida aqui é um piscar de olhos, que nós temos apenas que fazer a nossa lição de casa, o nosso trabalho combinado antes de vir para cá, sem reclamar, com fé, resignação, entendendo que nós logo vamos voltar para casa, que nós logo, se passarmos por essas provas, vamos estar melhores do que nós entramos aqui. E assim, nós temos a fé no futuro. O homem de bem, possuído do sentimento da caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperança de recompensa, retribui o mal
com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Olha que interessantíssimo isso, gente. Faz a caridade sem esperar nada em troca. Quantas vezes a gente ouve, né? Ah, não que eu fiz isso esperando, mas também não custava agradecer. Não que eu tivesse feito tal coisa esperando em troca, mas todas as vezes que eu fiz aquilo por aquela pessoa e hoje ela me faz isso. Isso não é caridade, gente. A verdadeira caridade moral, ou mesmo que seja caridade material, mas envolvida nos bens morais, ela não espera retribuição. Ela faz, a pessoa faz, porque ela entende que esse é o caminho da felicidade. Essa é a verdadeira recompensa da vida, que não está aqui entre os homens, mas lá perante Deus. Faz por amor ao próximo, faz por compaixão aquilo que envolve. E não por egoísmo e por orgulho, não para contar para as pessoas, olha como eu sou bom, olha como eu faço isso. Mas porque a pessoa sente esse sentimento real de felicidade, que é o auxílio ao próximo. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si. O egoísta, ao contrário, calcula o lucro e as perdas de toda ação generosa. Quem aqui entre nós pensa primeiro no próximo e depois em si? Quem aqui entre nós mata o orgulho e o egoísmo dentro de si e pensa, eu não vou reagir, eu não vou responder, eu vou amar o meu próximo, eu vou trabalhar com amor e carinho em prol daquele que está na minha frente necessitado, da minha palavra, do meu auxílio. Quem deixa 5 minutos da sua vida para auxiliar aquele amigo que está em dificuldade, aquela pessoa, deixa o seu tempo. Esse é o homem de bem. É aquele que faz o bem pelo bem, que retribui o mal com o bem, que esquece o orgulho e o egoísmo, que olha para aquela pessoa, para quem está ofendendo, muitas vezes te ofendendo na tua frente, sendo grosso, injusto com você, na tua concepção. E você consegue mesmo assim olhar para essa pessoa com compaixão, não desdém e nem se achando superior, e consegue estender um laço de amor a essa pessoa. Retribuir o mal com o bem, retribuir o mal com uma ação de carinho. Esse é o homem de bem. Esse era Jesus que esteve entre nós. Ele foi um homem de bem. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças, crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Ah, eu sou muito legal e bondoso, mas aquela pessoa ali, não sei não, de onde ela vem, o que ela faz, ela tem umas tendências estranhas, eu não vou ser bom com ela não. Será que esse é o homem de bem? Entendendo que eu tenho as minhas imperfeições, as minhas diferenças, as minhas coisas, quem sou eu para julgar o meu próximo? E não está no Evangelho que todos somos iguais perante Deus? Todos somos filhos de Deus iguais. Não estamos aqui para julgar ninguém? Não estamos aqui para olharmos as pessoas de forma diferente? Porque nós também precisamos da compaixão das pessoas? Nós precisamos do perdão das pessoas? Nós estamos aqui para amar. Nós estamos aqui para auxiliar e não para julgar. Inclusive está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os criminosos, aqueles que estão lá na cadeia, aqueles que às vezes a gente tece comentários horrorosos na internet de julgamento, aquelas pessoas que cometem ações terríveis aos nossos olhos, será que nós podemos julgar? Nem por ações, nem por raça, nem por crença, nem por nada, porque nós somos todos iguais em tempos diferentes. Imagina Jesus nos olhando da superioridade moral dele, esse espírito de luz que ajudou na criação desse planeta. Quando esse planeta foi criado, ele já era um espírito crístico evoluído. Imagina então ele olhando para nós e nos julgando então.
pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos? Então vamos parar para pensar quem somos nós para julgar por raça, por comportamento, por ações, por nada. Somos todos iguais em tempos diferentes. E se nós nos achamos mais, então por que não auxiliar o nosso próximo? Já que se nos achamos tão perfeitos assim, coisa que não somos, que somos totalmente imperfeitos e cheios de defeitos, pois o homem de bem é humilde. Ele se coloca no lugar do próximo, ele auxilia. O que Jesus fazia? Estendia a mão para todos. Jesus esteve entre os pobres, miseráveis, leprosos. A pior, quem eram os mais desprezados pela sociedade, ele exaltava. Ele esteve junto daqueles mais desprezados. Ele estendeu a mão a esses irmãos necessitados em uma época tão difícil, em uma época em que eles não eram considerados, muitas vezes, nem seres humanos, porque na época de Jesus, quem era leproso era tirado do livro dos vivos. Não era considerado nem gente entre a sociedade. E lá ele esteve, lá ele pregou, lá ele acompanhou. Chego a me arrepiar de falar de Jesus. Que ser esse ser? Que homem de bem esse ser? E nós aqui, dentro da nossa ínfima pequeneza, ainda perto do mestre, às vezes nos achamos no direito de fazer separações, de julgar. Por que não auxiliarmos o nosso próximo? O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Sabe aquela coisa de, eu adoro, sou liberal, gosto de todas as coisas, não tenho preconceito, mas quem pensar diferente de mim, tá perdido. Será que esse é realmente um homem de bem? Será que esse é realmente uma pessoa que está evoluindo? Que aceita tudo, que é liberal, que não tem preconceito de nada, de raça, de nada? Mas se a pessoa lê alguma coisa que ela não concorda, se a pessoa ouve alguma coisa que ela não concorda, ela já faz críticas absurdas contra a pessoa. Esse não é o homem de bem, com toda certeza. O homem de bem respeita os demais. Em todas as circunstâncias, a caridade é o guia do homem de bem. Ele diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a sociabilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando possa evitá-lo, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Sabe aquela situação do, ele é legal, mas... Sabe aquela oportunidade que eu perco de ficar com a minha boca fechada, de falar mal do meu próximo, de julgar? Mas eu não falei mal. Mas será que eu não dei a entender? Será que eu não estou... Essas quimerazinhas do dia a dia ainda nos fazem muito distantes do homem de bem. Porque o homem de bem, se ele precisa falar, ele conversa com a pessoa e na intenção de auxílio. Lembra que a gente sempre fala aqui nos nossos encontros que o que vale para Deus na hora de julgar as nossas ações é a intenção? Deus conhece as nossas intenções. Então, quando a gente se refere a um amigo, a uma pessoa, a um próximo, a um colega de trabalho, qual é a minha intenção por trás daquilo? Eu preciso refletir sobre isso, porque é uma coisa boba do dia a dia, mas é uma coisa que afasta muito o ser humano do crescimento espiritual. O homem de bem não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Quem sou eu para não perdoar alguém? Quantas vezes eu precisei do perdão das pessoas? E principalmente eu me perdoo. Eu tenho auto-perdão quando eu cometo algum erro, eu me envolvo em alguma situação por equívoco, enfim, por qualquer situação. Será que eu me perdoo? Porque não se perdoar também é egoísmo e orgulho. Não se perdoar é orgulho, porque eu não sou perfeita. Eu também erro, eu sou passível de erro.
Então eu também preciso exercitar isso em mim, porque existem pessoas que têm facilidade para perdoar os demais, mas que não se perdoam. Já tem outros que se perdoam com facilidade, mas não perdoam os outros. Então é isso que a gente precisa entender. Quanto eu tenho de participação naquela situação que eu não perdoo? Qual é o meu envolvimento na desordem que eu reclamo? Qual é a minha participação nisso tudo? Então eu também preciso me perguntar, porque às vezes eu não estou perdoando alguém de algo que eu tenho muito a ver com aquela situação toda. Então tudo isso eu preciso trabalhar dentro de mim, porque é aquela velha frase: o ódio, o rancor só faz mal a nós mesmos. É como tomar veneno e esperar que o outro morra, porque quem é afetado sou eu mesmo. Então eu preciso me liberar disso, processar, deixar passar, não ficar com isso guardado dentro de mim. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade da indulgência. E ele se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. É linda essa frase, né? Essa frase resume todo o evangelho, né? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e em todos os momentos da vida perguntar: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, porque o mal do século é o julgamento. Eu sempre digo que o mal do século é o julgamento, a gente julga o tempo todo. Julga pela aparência, julga pela roupa, julga pela raça, julga pelas atitudes. Mas eu não faço isso, mas faz outra coisa. E quem sabe fez pior ainda em outra vida. Vai ter que pagar numa próxima ou na outra. Não é mesmo? Eu costumo julgar as pessoas, mas e o que eu tenho feito? O que eu posso ter feito e que estou só me preparando para vir para reparar os meus erros em uma próxima? Essa palavra pagar é um pouco pesada, seria reparar, certo? Então, vamos pensar um pouquinho antes de agirmos em relação ao nosso próximo dessa maneira. O homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las, domando as más inclinações. Hoje eu não vou falar mal de ninguém, né? Como diz o meu amigo Pedro do Centro Espírita, se a gente não conseguir só hoje, vamos pensar só por meia hora eu vou pensar positivo, eu vou ser grato, por meia hora. Se eu não conseguir por meia hora, então eu vou conseguir por 5 minutos. Mas eu preciso manter o meu pensamento elevado. Eu preciso aprender a trabalhar isso dentro de mim, a não julgar as pessoas, a valorizar o meu próximo, a entender que a felicidade relativa só vai ser alcançada com o trabalho ao próximo. Esse é o segredo da nossa existência. É o ceder, é a renúncia. Quem disse que evoluir seria fácil? Quem disse que domar as más inclinações seria fácil? Porque renunciar no estágio em que estamos não é fácil. Abrir mão do nosso tempo, abrir mão das nossas coisas, enfim, do nosso dia a dia e pensar em primeiro lugar no nosso próximo. Muitos de nós agora convivendo em família, juntos, vários dias, ceder para o nosso próximo. Isso não é fácil para nós, mas nós estamos aqui para isso. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que fossem respeitados. Se ele é chefe, ele auxilia, ele apoia, ele estende o braço sem humilhar. Se ele é subordinado, ele aceita que nesta encarnação ele está aqui para trabalhar a humildade. Ele precisa entender que ele tem que ser humilde e acatar as tarefas que lhe são dadas como um subordinado, sem orgulho e sem egoísmo. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos. Ou seja, o homem de bem é exatamente como Jesus agiu entre nós. Porque o rei dos judeus era esperado como um rei que viesse numa carruagem, como viesse vestido em ouro, como viesse envolto em plumas e paetês. Como Jesus veio? Humilde. Como Jesus veio? Sem bens financeiros. Como Jesus veio? Simples. Esse mestre que poderia ter chegado aqui como uma luz resplandecente sobre nós, cegando
os nossos olhares. Como ele fez? Ele não só falou, ele viveu o Evangelho. Ele viveu entre nós para nos mostrar como devemos ser. Jesus é o verdadeiro homem de bem. Ele é o nosso modelo e guia. Ele está entre nós agora, cuidando do nosso planeta e nos auxiliando com todas as energias positivas quando clamamos por Ele. Porque Ele disse, quando estiverdes reunidos um ou mais em meu nome, com vocês eu estarei. Jesus não caminha mais entre nós, encarnado. Jesus não está mais conglomerando multidões aos pés do rio, às margens do rio, na casa de Simão Pedro, trabalhando com os apóstolos. Mas Ele está aqui, Ele está conosco, Ele nos visita, Ele pode estar em nossa casa durante o Evangelho no Lar para nos mostrar e nos dar forças como devemos ser um homem de bem. Como devemos agir? Basta pensar. Jesus escreveria esse comentário na internet? Jesus pensaria isso dessa pessoa? Jesus agiria assim com esta pessoa, com esse colega que está sendo agressivo comigo agora e que fica vindo aqueles pensamentos, você vai deixar barato, você vai agir assim ou você vai revidar? Como Jesus faria? Jesus foi a encarnação do amor entre nós. E é a Ele que nós devemos seguir. Para sermos o homem de bem, precisamos ser assim. E então é fechado esse trecho do Evangelho dizendo assim: essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Nós não conhecemos todas as qualidades. Como está no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, quando ele separa, na evolução dos espíritos, na ordem dos espíritos, aí ele pergunta, se a gente evoluir, tudo que precisa evoluir, a gente já vai alcançar essa superioridade moral? E então os espíritos respondem, não, porque não conheceis todas as qualidades. Não conheceis todas as qualidades. Porém, aquele que se esforce em possuí-las, já está no caminho que conduz a todas as outras. Todas as qualidades não estão aqui, mas o consolo está nisso. A partir do momento que eu começo a me esforçar para ser um homem de bem, essas qualidades aqui enumeradas já vão me levar para todas as outras. Já vão começar a transformar o meu caminho ainda nessa vida, para que eu possa ser melhor. Como eu tenho agido? Eu tenho sido um homem de bem? Eu tenho tentado, pelo menos? Eu tenho repassado o meu dia? Eu tenho usado todas as oportunidades que vêm à minha mão para praticar a caridade verdadeira, a caridade moral? Eu tenho olhado nos olhos dos meus filhos e entendido o que eles têm para me falar, ou estou sempre ocupado? Eu tenho ouvido os meus amigos, eu tenho dado atenção? Aquela pessoa depressiva que eu conheço, que muitas vezes fala em não estar mais por aqui e não quer mais viver. O que eu faço por essa pessoa? O que eu tenho feito por esse meu amigo? É minha obrigação. É a lei de amor. A lei imposta por Jesus. Só seguindo esta lei, eu vou ser melhor. Só seguindo esta lei, eu vou ser um homem de bem. Amar a mim, amar a Deus, amar ao próximo como a mim mesmo significa querer a minha evolução moral. Me amar significa repensar os meus atos. Me amar significa pensar o que eu ando fazendo dos meus dias e da minha vida. Isso significa me amar. E não apenas desfrutar a vida, enfim. Me amar significa renunciar em prol do próximo. Praticar a caridade, na mais pura acepção do termo, que é a caridade moral e material. Porque uma, sem a outra, não seria verdadeira. Meus amigos, vamos encerrando aqui esse nosso encontro. Já são 4h10 da tarde aí no Brasil, 8h10 aqui na Inglaterra. Agradecendo a presença de todos,
com muito carinho por nos acompanharem mais esses instantes, agradecendo então a mensagem e a possibilidade de estarmos aqui. Vamos agora então elevar os nossos pensamentos para agradecermos em prece este momento juntos. Agradecendo ao Mestre Jesus por estar conosco nestes momentos de fé, nestes momentos de paz. Amado Mestre, faça com que as energias proferidas aqui possam invadir o nosso planeta, possam auxiliar a todas as pessoas que nesse momento necessitam. Que a nossa energia positiva possa expandir por todos os corações que choram nesse momento, por todos aqueles que se esforçam para ser homens de bem neste momento. Obrigada, Jesus, por nos envolver e por estar conosco. Abençoa também aos trabalhadores do plano espiritual, que desde antes preparam sempre as nossas atividades. Assim seja. Obrigada, amigos, e até a próxima.